Seja bem-vindo ao canal do Alexandre Paternal. Hoje eu quero conversar com você sobre a história desse livro extraordinário, que foi um conteúdo que transformou a minha vida, relacionamento com Deus, o propósito da humanidade. Hoje eu vou te contar como nasceu, de que maneira se originou, eu quero te contar algumas experiências, de que forma Deus apontou esse caminho e como eu fui muito tocado, muito transformado. Bom, para iniciar eu quero te lembrar, me ajuda aí compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, curtindo, assim o YouTube vai entender que o assunto é relevante e de alguma maneira vai então fazer chegar às pessoas que têm interesse por esse assunto. Algumas pessoas têm me perguntado como é ter escrito um livro. Uns já têm até me chamado de escritor e eu tenho dito, eu ainda não me considero um escritor. Eu creio que eu publiquei as minhas anotações. Eu estou escrevendo um outro livro e eu creio que a partir daí eu já fico mais tranquilo e seguro para me chamar de escritor. Mas o conteúdo desse livro, que foram anotações de anos de relacionamento com Deus na tenda do encontro, foi o que definitivamente me levou a publicá-lo. Agora, você ouviu falar na tenda do encontro. Tudo aconteceu quando eu fui mandado embora do meu serviço. Eu lembro que eu trabalhava em CLT e pedi então as contas para fazer uma transição de carreira. Estava saindo de instalador de linha telefônica. Eu trabalhei na época da Vivo e eu estava indo para técnico em segurança do trabalho. Nessa fase, eu lembro que eu peguei um montante de dinheiro e eu estava me sentindo rico. Eu lembro que ficou ali uns 5, 7 mil reais na minha conta e eu disse assim, uau, estou rico. Foi aí que eu tomei uma decisão, construir um quarto de oração. E é tão interessante que naquele período eu estava lendo a história de Moisés, como ele participava da tenda do encontro, de que maneira ele tinha as experiências dele com Deus. Foi quando eu fui animado a ter também, querer ter a minha tenda do encontro. E eu já vou dizer para você, tá? Foi antes do filme O Quarto de Guerra. Eu brinco que eles imitaram ali a minha prática, porque eu imitei a prática de Moisés. Então peguei esse dinheiro e construí um quarto à parte da minha casa, no mesmo terreno que eu morava. Eu investi ali os meus milhões de 5 mil reais que eu tinha, e naquele lugar foi um lugar onde eu separei para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor. Eu não fazia outra coisa nesse ambiente senão buscar o Senhor Deus. Nesse momento eu lembro que eu comecei a desfrutar de tantas experiências que foram de fato mexendo comigo. Eu estou falando do ano de 2012, 2013, foi quando eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, com uma disposição para desenvolver esse relacionamento com Deus. Era uma forma de não só se aprofundar biblicamente, como também de ser transformado, né? Eu que fui muito machista, orgulhoso, queria sempre tudo do meu jeito, aquela vaidade, a carnalidade, foi no quarto de oração, naquilo que eu chamava de tenda do encontro, que a minha vida foi sendo transformada. Eu passei a ter um relacionamento com Deus intenso, profundo, sério, honesto, e eu te pergunto, como é que você tem enxergado o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem pensado na sua vida de intimidade com Deus? Porque é bem verdade que quando nós falamos de relacionamento com Deus, não dá para a gente entender que é uma mera oraçãozinha no final do dia para aliviar a culpa de alguém que está sem buscar o Senhor. Nós estamos falando de algo intencional. Eu quero, na verdade, te trazer encorajamento e fazer você refletir no quanto o seu relacionamento com Deus tem estado, de fato, na sua lista de prioridade. Eu lembro que, ao construir esse quarto, eu mandei fazer um adesivo, e o adesivo era com a escrita, Tenda do Encontro. E eu lembro que eu brincava, né? Falava para minha esposa, falava para o pessoal que chegava lá no quarto, que só era possível entrar naquele quarto sem sandália nos pés, sem tênis, sem chinelo, e eu fazia ali uma alusão à sarça ardente, né? Era uma forma de brincar e dizer assim, aqui é o meu santo do santo. A tenda do encontro, ela nasceu a partir de um desejo, de uma fome de buscar o Senhor. E personalizar, ao ponto de colocar o nome desse quarto como tenda do encontro, definitivamente marcou a minha vida, marcou a vida da minha família.
Tanto a minha esposa como os meus filhos, nós crescemos nesse ambiente onde existe sempre um lugar separado para buscar a Deus na nossa casa. Eu quero definitivamente te encorajar. Qual é o lugar em que você se encontra com Deus? Qual é a sua tenda do encontro? Porque na tenda do encontro que nós construímos em casa, não só tive experiência que transformou totalmente a minha vida, minha família, meu casamento, minha maneira de ser pai, de ser líder espiritual, como também me deu de presente o conteúdo que hoje se transformou em um livro. Eu fico a pensar que se todas as pessoas entenderem a importância e a seriedade de ter um espaço específico para se relacionar com Deus, o quanto de experiência, o quanto de conteúdo, o quanto de vida você vai poder compartilhar a partir dessa experiência. E a grande questão não é mistificar o ambiente, não é mistificar o lugar, é necessariamente demonstrar a prioridade do relacionamento com Deus. Eu lembro que em uma das experiências que eu tive, eu já contei isso em alguns lugares, teve uma Copa, a Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil no ano de 2014. E eu lembro que naquele ano eu quis chamar a atenção de Deus. Eu falei assim, Deus, eu vou consagrar esse tempo, esse período de Copa ao Senhor. E eu não assisti nenhum jogo do Brasil, eu não assisti nenhum jogo da Copa, e eu dizia, Deus, enquanto todo o mundo, ou a maior parte do mundo está voltada para a televisão, pensando e assistindo a Copa, eu estou aqui chamando a sua atenção. Eu quero fazer o que ninguém fez, Senhor, eu quero te entregar o melhor. E essa foi uma das experiências que mais transformaram o meu caráter, mais transformaram a minha vida. As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu era apaixonado por futebol. Algumas ainda sabem que o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu joguei futebol, mais especificamente futsal, até os 18 anos. Cheguei a jogar no Jabaquara, na Portuguesa Santista. Joguei ainda no Santos, mas eu nunca cheguei a profissionalizar. Fato é que eu amava o futebol. E ofertar o período da Copa era um dos maiores sacrifícios da minha vida até então. E qual foi o maior ganho? Eu aprendi o que é priorizar o meu tempo para buscar o Senhor. Eu percebi o quanto eu era levado pelas programações, pela agenda desse mundo. Eu quero encorajar você a não ser conduzido pela agenda desse mundo. Você que provavelmente conhece um pouquinho de geopolítica, de política, você que está um tanto antenado com escatologia, você sabe, nós somos enveredados, levados para um engodo, para um engano maligno, quando a gente é levado por uma agenda mundana, do sistema caído. Alguns já até escutaram a agenda de 2030, agenda woke que seja. O fato é, priorize a sua agenda na busca pelo Senhor. Quando eu ofertei o tempo, aquela minha experiência de não ver os jogos da Copa, eu estava dizendo para os céus, você me importa, Pai, o Senhor é o mais importante para mim. E como isso impacta ou impactou definitivamente o meu relacionamento com Deus? Eu creio que assim como nós acenamos para Deus, Deus acena para nós. Nessa experiência, por exemplo, eu fiz um aceno, e eu imagino que poucas pessoas do mundo fez o que eu fiz. E eu passei a ter experiências que poucas pessoas do mundo têm. Isso é natural. O impacto foi tão grande que hoje eu posso, alguns anos depois, compartilhar essa história contigo. E alguns até brincam quando escutam, que bom, você não viu o 7-1 do Brasil. Eu não só não vi e não sofri no momento em que isso acontecia, como também tive a minha vida impactada positivamente e transformada a partir dessa priorização. Eu quero fazer uma afirmação corajosa. Toda transformação genuína, todo impacto real que você vai ver na sua vida, estará associado a algum aceno especial para Deus. Você definitivamente não viverá uma transformação, um impacto grande, amplo, profundo, sem que necessariamente você faça o que você nunca fez. Eu não estou te convidando a fazer loucuras obscenas. Eu estou, na verdade, te provocando a buscar mais em Deus, a deixar com que as experiências com Deus possam modelar a sua existência.
E o propósito da humanidade é o relacionamento com Deus, é assim que eu tenho crido. Em muito da minha busca, a essência das minhas perguntas e dos meus questionamentos estavam associados às crises existenciais que eu vivi. Eu queria saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que fazer aqui nessa terra. Eu fiquei durante muitos anos buscando o propósito do Alexandre. E nessa descoberta, eu percebi que a minha busca é a busca da grande parte da humanidade, busca por propósito da sua existência. Eu devo te dizer, nós nascemos para conhecer o eterno. Nós nascemos para se relacionar com o Criador. O relacionamento com Deus é o propósito da humanidade. E à medida que você conhece a Deus, você conhece a si. Qual é a importância desse relacionamento com Deus? É total, porque à medida que você conhece o seu Criador e você se conhece, você começa a amenizar as dúvidas, o tom de dúvida diminui na sua vida a ponto de você se encontrar em meio às pessoas, se encontrar os meios ambientes. Você começa não só deixar a dúvida, como também assumir uma responsabilidade de alguém que tem identidade e é posicionado. Algumas pessoas me perguntavam, então me conta o que é ter identidade. E eu sou alguém que entende que a identidade está associada à filiação. Então ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, é ter uma identidade de filho. Mas nós somos espírito, com uma alma e com um corpo. Então, quem somos? Nós somos seres espirituais. E nós nascemos para se relacionar com Deus Pai. João 4 diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A partir desse entendimento, a importância de ter a tenda do encontro, de passar a se relacionar com Deus, não é só que sana as minhas crises existenciais, mas agora me projeta com uma identidade de filho, uma identidade de alguém que tem um pai bondoso. Eu gosto de uma afirmação, que eu não consigo agora lembrar quem foi que fez, diz assim, quem vai para o mesmo lugar se encontra no caminho. Eu percebi que na minha jornada, no meu destino, na minha busca de ir para o céu, eu me encontrei no caminho com o Espírito Santo, com pessoas que eram direcionadas pelo Espírito Santo. E foi a partir desse relacionamento que eu não só tive clareza do meu destino, clareza de quem eu era, como também esse conteúdo passou a existir. As anotações, as coisas que eu vivia com Deus, eu comecei a estudar a Bíblia e ver o relacionamento de Noé com Deus, o relacionamento de Enoque com Deus, de Abraão, o próprio Adão, e eu comecei a descobrir como eles se relacionavam intimamente com Deus. Essas foram as experiências que me fizeram ser transformado. É interessante que nos últimos anos muitas pessoas têm me feito perguntas sobre relacionamento com Deus, e eu defino relacionamento com Deus com uma frase que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Se relacionar com Deus é ser um com o Pai. E eu quero te animar, te encorajar a ser um com o seu Pai, com o seu Criador. Amém? Você está comigo? Bom, nossa equipe técnica tem aí algumas perguntas, são as perguntas que mais eu tenho recebido nos últimos anos, enquanto líder espiritual, pastor, enquanto empresário, enquanto alguém que trabalha com desenvolvimento pessoal. Então, conta aí, qual é a primeira pergunta que nós vamos responder? Vamos lá. Quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam no seu relacionamento com Deus? Tá, os principais obstáculos, eles geralmente estão associados à prioridade, né? A preguiça é um obstáculo clássico, né? Um falso entendimento a respeito da graça, por exemplo, é um outro obstáculo, porque muitas pessoas têm dito: Deus entende a minha correria, Deus entende o quanto eu sou ocupado. Isso é uma falsa interpretação da graça. Então eu citei rapidamente aqui 2 obstáculos clássicos, né? 3, na verdade: a falta de prioridade, a preguiça e o falso entendimento da graça. Ok. Quais são as práticas espirituais ou disciplina que você pode recomendar?
Isso é básico, né? Naturalmente eu não vou fugir do padrão. É a oração, a leitura bíblica, o jejum, a meditação, o louvor, a gratidão. Então são práticas assim, padrões, não é? Você vê em todo homem de Deus e de fato é o que envolve aí uma prática de alguém que se relaciona com Deus. Quais são as dicas práticas também da pessoa conseguir discernir a voz de Deus? Essa pergunta é legal. A gente tem uma tendência de achar que a voz de Deus é como a voz dos homens, não é? Porque a nossa maneira de interpretar as coisas é muito humana. Então, se falamos, Deus falou comigo, a gente correlaciona com uma pessoa que fala conosco. Mas a voz de Deus é uma voz no nosso espírito. A gente consegue distinguir quando é Deus falando conosco pelo testemunho interior. Por exemplo, o mundo chama isso de intuição. Mas a voz do Espírito Santo é distinguida como uma voz doce e ao mesmo tempo firme. Fala na nossa consciência. Sabe aquele entendimento quando você vai fazer uma coisa e no fundo tem uma vozinha dizendo, vai fazer isso mesmo? Não faça. Então, a prática leva a gente a perceber claramente quando é de Deus ou não. E tem também uma dica que eu sempre gosto de usar, que é assim, quando o que você está ouvindo leva a te promover, segura. Quando o que você está ouvindo leva a promover os céus ou a Jesus, solta. O relacionamento com Deus é só para essa terra? Não necessariamente, né? Nós vamos ter a vida inteira com Deus, nós vamos nos relacionar com Deus. Agora, sem sombra de dúvida, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós já podemos conhecer a Deus. Está escrito em João 17, né? Verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus como Senhor e Salvador. Então, a vida eterna envolve o relacionamento com Deus. E o meu entendimento de eternidade não é como a maioria. A eternidade é no céu. Não, a eternidade é agora. Então, nós já podemos desfrutar desse relacionamento com Deus na terra e nos céus. Como o seu livro pode ajudar os leitores a fortalecer a sua fé em Deus? Olha, eu não tenho dúvida que o livro Relacionamento com Deus, o propósito da humanidade, é um livro que vai ajudar você a fortalecer a sua fé. Como? Eu tenho aqui insights práticos. Eu mostro nesse livro como Adão se relacionou com Deus intimamente. Eu mostro nesse livro como Noé se relacionou com Deus, como Abraão se relacionou com Deus. Então, assim, são insights práticos, com encorajamento, com diretivas, e em muitos momentos eu sou até firme e pontual. Por quê? Porque eu quero, de alguma maneira, levar o leitor a desenvolver o relacionamento e ter as experiências de uma transformação. Ok? Mais perguntas? Não? Você que está me assistindo, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Eu quero trazer clareza e deixar você sem dúvidas, ok? Quero te pedir mais uma vez que você curta esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, me ajuda a crescer esse canal e assim fazer essa mensagem chegar. Alexandre, eu quero conhecer um pouco mais desse livro, eu quero um exemplar. Eu vou deixar o link de compra desse livro aqui na descrição. Você também vai ver que aí tem um link do nosso curso Como Alcançar a Plenitude Espiritual. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E aí a gente te envia o livro. Tem também, se você tiver à vontade, um link do e-book. Você pode escolher. Quero finalizar esse nosso vídeo dizendo, se relacione com Deus. O relacionamento com Deus é um convite para todo ser humano. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo para aqueles que vão permanecer firmes somente se estiverem em intimidade com Deus. Deus abençoe você, siga Alexandre Paternal aí no Instagram, tem muita coisa boa, nós estamos juntos. Deus te abençoe.